Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide, o meu Pai é o agricultor. E ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo, e eles ardem. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Perdoai-me, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus que vem ao nosso encontro neste domingo. E eu acho que se há algo que está ao centro é este permanecer unidos ao Senhor. O Senhor que caminha conosco, o Senhor que nos quer resgatar, o Senhor que vem ao nosso encontro. A primeira leitura é muito interessante, onde, mais uma vez, se relata aquilo que aconteceu a Paulo. Paulo, que se tinha colocado como adversário da Igreja de Deus, Paulo, que sem saber estava a perseguir Jesus Cristo, mas Paulo, que enquanto vai no caminho com estas ideias contra Jesus, Jesus coloca-se ao lado dele e resgata Paulo. Faz com que Paulo caia para que se possa levantar verdadeiramente. Mas depois escutamos como Paulo converte-se, Paulo começa a pregar em nome de Jesus, mas os discípulos ainda estavam, cuidado. E aqui duas coisas importantes. Primeiro, Jesus nunca desiste de ninguém. Mesmo aquele que se coloca como inimigo da cruz, inimigo de Jesus, como era o caso de Paulo, Jesus vai ao encontro dele no caminho, para o resgatar, para o salvar. E ninguém é irremediável. Ninguém. Ninguém é irremediável, porque Jesus, a força de Deus, tudo pode. E depois, ali está também os nossos cálculos, as nossas cautelas. Os discípulos ainda não se fiavam dele. Os discípulos ainda querem distância dele, este é inimigo de Jesus. Nós acreditamos pouco no ser humano. Acreditamos pouco na capacidade que ele tem de se converter. E acreditamos pouco na obra de Deus. Acreditamos pouco na capacidade de Jesus de fazer de um perseguidor da Igreja alguém, um grande instrumento nas mãos de Jesus. E Paulo ensina-nos isso. Ensina-nos que devemos acreditar sempre no ser humano. Devemos acreditar sempre na capacidade de Deus. E se alguém um dia é pecador, não podemos pôr lá escrito pecador toda a vida. Porque o amor e a misericórdia de Deus tudo pode.
Eu acho que esta primeira leitura é muito importante, é fundamental. Diz-nos algo muito, muito importante. Na segunda leitura, São João, a primeira carta de São João, eu convido-vos um dia a pegar, se ainda não fizeram, e a lê-la. É pequenina, é de uma profundidade grande. E no fundo, São João diz-nos duas coisas: acreditar e amar. Acreditar e amar, este deve ser o nosso caminho. Acreditar e amar. Mas este acreditar em Jesus Cristo e este amar não pode ser a palavras. Não pode ser com palavras bonitas, mas começa São João mesmo dizendo: não nos amemos com palavras e com a língua, mas com obras de verdade. E aqui é a nossa dificuldade. Dizer palavras bonitas não custa nada. Não custa nada dizer palavras bonitas. Mas depois viver verdadeiramente isso é difícil, não é? É. Eu digo às vezes coisas que se calhar estão certas, mas olhem que depois cumpri-las, eu sei que é difícil. Mas este é o desafio da nossa vida e tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso se deixar que Jesus Cristo me transforme. Tudo posso. Tudo posso. Por isso, este acreditar nesta capacidade de Deus que tem de nos transformar, acreditar em Jesus Cristo que vem para nos salvar e para nos transformar. E sei que é difícil, mas temos de acreditar para sermos pessoas de esperança. Isto falta-nos tantas vezes. Falta-nos tantas vezes. No romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, há uma passagem muito interessante. E há ali uma frase que depois foi repetida por Martin Luther King e por tantos grandes da história. Num certo momento, no romance de Victor Hugo, com o bispo Benvenu, há um destes miseráveis, uma pessoa que estava sem esperança. E depois há um diálogo onde o bispo diz: mesmo nas noites mais escuras, em que não há nenhuma estrela, mesmo as noites mais escuras, em que não há nenhuma estrela, adivinham uma aurora fabulosa. Adivinham uma aurora fabulosa. Esta certeza de que Deus é capaz de tudo e vencer as nossas noites mais escuras. Isso dá-nos e faz de nós pessoas que acreditam e pessoas capazes de esperança. Não somos pessoas iludidas. Vemos que o mundo está mal. Vemos que há coisas que estão mal. Vemos que há erros. Vemos que às vezes parece que vamos a caminhar para um precipício. Mas temos que acreditar. Acreditar na nossa capacidade de mudança, na nossa capacidade de redenção. Não porque acreditamos na nossa força, mas na força de Deus. No Evangelho está o segredo de tudo. No Evangelho, Jesus apresenta-se como a videira, a verdadeira videira da qual nós somos os ramos. E o segredo está aí. Qual é o segredo da nossa vida? Sabeis quantas vezes aparece a palavra no Evangelho que acabamos de ler? Sabeis quantas vezes aparece a palavra permanecer? Vocês não fizeram o trabalho de casa? Eu fiz, eu sei porque já estive a contar. Fiz o trabalho em casa. 7 vezes no Evangelho tão curto aparece a palavra permanecer. O segredo da nossa vida é permanecer unidos a Jesus. E Ele é a videira. Tem presente uma videira que afunda as raízes na terra. Assim Jesus Cristo, o Filho de Deus, afundou as raízes na nossa terra. Isto é fabuloso, é magnífico. O nosso Deus que afunda as raízes da nossa terra. E circula a seiva. É interessante. A seiva de Jesus, que circula em Jesus. Sabeis como é a videira? A seiva passa pelo tronco e passa pelos ramos. A mesma seiva. E qual é essa seiva que circula em nós? Qual será? Estaria tudo certo, mas há uma que nós não podemos esquecer.
O Espírito Santo. O Espírito Santo. Esta seiva que recebemos de Jesus. Por isso, permanecer unidos a Jesus é o segredo da nossa vida. Sem mim, cuidado que Jesus diz, sem mim não podeis fazer nada. Por isso, irmãos, tantas coisas podíamos dizer, mas não podemos esquecer essa. O segredo da nossa vida tem de ser permanecer unidos a Jesus. É por isso que o Papa João Paulo II, que muitos de nós têm presente, e os mais novos se calhar nem conheceram, o Papa João Paulo II, em 78, quando na sua primeira missa, gritou bem alto: não tenhais medo, não tenhais medo de Jesus Cristo. Abri e esparancai de par em par as portas a Jesus Cristo. Abri os vossos corações a Jesus Cristo. Deixai que Ele seja a verdadeira videira e vós sede os ramos. Uma coisa tão simples que eu digo tantas vezes: ó Senhor, tu para mim ou és tudo ou não és nada. Mas depois, no dia a dia, na vida concreta, ó Jesus, quantas vezes eu ando separado de Ti? E quando a videira está de um lado e o ramo está do outro, vocês sabeis como é que se faz um enxerto. Agarra-se no ramo e mete-se na videira. Mas não se pode andar a tirar e a pôr, senão não pega. E nós às vezes somos um enxerto, mas andamos a tirar e a pôr. Estamos unidos aos bocaditos e aos bocaditos não. E este é o desafio da nossa vida. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer, mas depois conclui: tudo podeis fazer se estiverdes unidos a mim. E aquilo que está unido a mim dá fruto. E aquilo que dá fruto é verdadeiramente meu discípulo. Volta ao que disse São João. Acho que já está na hora da história. Havia um dia uma tartaruga, não sei se era a Fifi, que é a tartaruga que lá tem a minha mãe. Havia uma tartaruga, e as tartarugas, sabes como é que elas andam? Lá, pela terra. E via uma águia que voava nas alturas. E um dia essa tartaruga e essa águia tornaram-se amigas. Não porque a tartaruga foi ter com a águia, que andava lá em cima, mas porque a águia veio ter com a tartaruga, que estava cá embaixo. E tornaram-se muito amigas. E a tartaruga olhava para a águia e também ela queria voar. Desejava voar. Desejava tanto voar. Já algum dia viram uma tartaruga a voar? Não. Mas esta tartaruga Fifi voou. Sabeis por quê? Porque como eram muito amigas, um dia a águia desejou tanto e proporcionou-lhe isso. Então, agarrou a tartaruga com as suas garras e as duas foram para as alturas. E a tartaruga ficou tão contente, tão satisfeita. Imaginem a tartaruga lá em cima, a voar, a sentir o vento, a ver as alturas, a ver como aquela bonita a terra, aquela que ela via só a um palmo de distância, ver a terra lá, vista do lado de cima. Que bonito. Então a tartaruga entusiasmou-se e disse: que bonito é estar nas alturas. E disse: oh águia, deixa-me que agora já vou sozinha. Oh águia, deixa-me que agora já vou sozinha. A águia disse: tu não estás boa da cabeça. Mas como eram amigas, e ela obedeceu, deixou a tartaruga, aquilo que foi voar. Quantas cambalhotas e saltos mortais. Então a águia, como era verdadeiramente sua amiga, deixou-a de ser um bocado para ela perceber. E depois, num voo rápido, segurou-a, voltou a levá-la para as alturas. Depois pousou-a e disse-lhe: ó águia, ó tartaruga, podes voar sempre. Conta comigo, conta com a minha amizade.
mas não tenho-te sozinha. Pelo menos enquanto não tiveres asas. Irmãos e irmãs, fomos criados para as alturas. E é para as alturas que Jesus Cristo nos leva. Mas o segredo disso qual é? 7 vezes no Evangelho. Qual é a palavra mágica? Permanecer. Permanecer. Vamos permanecer unidos a Jesus. E Ele é capaz de transformar a nossa vida. As nossas noites escuras e sem estrelas, como dizia Victor Hugo no seu romance, as noites escuras e sem estrelas, e Ele é capaz de as transformar numa aurora fabulosa. Mas o segredo é permanecer. Quando na nossa humanidade frágil dizemos: ó Deus, deixa-me em paz. Não sei se existes, se não existes, mas deixa-me em paz, eu consigo ir sozinho. Às vezes damos umas cambalhotas. E se não nos esborrachamos, é porque Ele tem compaixão de nós e vai nos agarrando sempre. Acho que já chega assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.